Então, seguindo aí a nossa cartilha, né, a próxima planta que a gente traz para vocês também é a chaia. Não é? Não é? E a Imara também já tem experiência de consumo. Né? Pode estar aqui, ó. Trouxe aqui algumas estacas para vocês também. Conhece de boca só? Não. Parece. Parece. Mas quando você vê um pé de chá, você vai dizer assim, é um pé de mamão. Parece. Você vai olhar assim e vai dizer um pé de mamão. Mas não é um pé de mamão. E dela parece também do algodão, assim como quando ela cresce. Eu vi aqui quando eu virou que tá crescendo. Então, Mamão macho não é assim? Exato. Chaia. Hortaliça folhosa perene. Permanente. Resistente à seca, ficando verde após 3 ou 4 meses sem chuva. Olha aí. A gente vive numa região que é o quê? É escassez, né? A gente tem um período de chuva e depois um período longo de estiagem, de sol. E aqui diz o quê? É uma planta que consegue de 3 a 4 meses permanecer o quê? Verde. Sem necessidade de irrigação, de molhação. Então é uma planta que é resistente ao verão. Que, por exemplo, se a gente for levar isso para o lado das convencionais, igual a gente estava conversando, lembra que eu perguntei o seguinte: hortaliça, ela precisa muito de água. E a maioria das punks não precisa de água. Elas são basicamente resistentes ao verão. E é uma coisa bem interessante, porque elas também são resistentes à praga. Quem é que já viu uma praga num pé de breve? E mamão também ninguém vê assim praga não, né? Mamão? Não tem praga, mas tem muita doença. Tem muita doença. Entendeu? Mas, por exemplo, são pragas que não atacam essas plantas. Então a gente já reduz o uso de quê? De agrotóxicos. Por quê? Porque se não tem nenhuma praga sendo atacada ali, então significa que é uma planta resistente também ao ataque de pragas. Então isso vai ser bom para quê? Para o nosso organismo. A gente está ingerindo um alimento que livre de agrotóxicos. Então isso é importante. Porque a maioria dos alimentos, se a gente for levar em consideração, que a gente vai buscar no mercado, uma boa parte contém essas substâncias químicas. Então, quando a gente planta aquele alimento, ou aquela fruta, ou aquela verdura, ou aquela leguminosa, então nós sabemos o que é que nós estamos fazendo. Então é a questão que nós falamos, segurança alimentar. Então isso é importante. Certo? Então assim, a chaia de origem mexicana era considerada, no tempo dos astecas, sendo comum na culinária mexicana até hoje. Sua difusão pelo Brasil é relativamente nova, recebendo o nome comum de couve de árvore ou espinafre de árvore. Existem dois tipos mais conhecidos no Brasil: a chaia mansa, com folhas de 3 pontas, lóbulos, e chaia estrela, com 5 pontas. Como usar? Folhas sempre refogadas ou cozidas em sopas, caldos ou com ovos. Não comer as folhas cruas. Aspectos nutricionais. Aí já, só para complementar, a gente tá um pouco saiu dela e como usar. Mas se vocês observarem, aí vai ter como plantar, como cuidar, né, e como colher. Né, que é coisas que vocês, né, no dia a dia vão estar fazendo constantemente. E percebam que ela é uma planta que pode estar substituindo o que? Conhecida como couve, né? Então ela substitui a couve que a gente tem no nosso quintal, que é a convencional. E o sabor dela parece couve mesmo. Parece couve mesmo, né, Mara? Agora ela tem que ser, tipo, dar um pré-cozimento ela não nela. pode comer crua. Ela não pode porque comer ela crua. tem... É tipo se fosse a folhazinha da mandioca, né? Que tem um leitezinho isso. aí. Mas ela, depois que a gente faz esse processo, chama com azeite de oliva ou azeite da preferência, cai bem. E a couve você precisa de estar irrigando, né? Nesse período quente, ela não desenvolve bem, né? E aí você vai ter menos trabalho, né? E uma planta saudável, como já acabou de dizer, né? E aí as propriedades que são também imensas, né? Aspectos nutricionais.
As folhas da chaia têm importantes nutrientes como proteínas, fibra, cálcio, ferro, ó, vitamina C e fitoquímica. É importante não comer as folhas cruas, pois podem fazer mal. Então, sempre refogar as folhas ou cozinhar junto com outros alimentos. A farinha da chaia é importante no tratamento de doenças intestinais, melhorando sintomas como dor, gases e intestino preso. É importante, é também uma excelente fonte de proteínas, oferecendo todos os aminoácidos essenciais ao organismo. Ó, pessoal, eu vou só grifar aqui o seguinte: fitoquímica. Qual é tirando hoje essa doença que está assolando o mundo, tirando o corona, qual é a doença que mais ataca hoje no mundo hoje, no geral? Hã? Câncer. E por que o câncer? Muita alimentação inadequada, né? Que agora não é errada, né? Inadequada. Então, hoje o câncer é uma das doenças que mais assola o mundo. Justamente porque a gente não tem uma boa alimentação. A gente tem, mas não faz. A verdade é essa. A gente tem, mas não faz. A gente é muito o quê? Convencional. É o prático. Exatamente, o prático. Tá ali, pronto. Bora aqui. Bora ali. Tá pronto mesmo. A gente não precisa fazer esforço. A gente hoje vê aqui a questão que Nélio gosta de sempre de frisar. O pessoal muito o quê? Obeso. O pessoal sem fazer exercício, a correria do dia a dia acaba comendo aqueles alimentos gordurosos, que é industrializados. Então isso, a maioria, quando a gente vai ingerindo muito esses alimentos, acabam criando o quê? Acaba criando essa gordura no nosso corpo, abaixando nosso sistema imunológico, fazendo também com que o nosso organismo fique mais suscetível a qualquer surgimento de doença. E a obesidade é uma doença. É uma doença. Né? E hoje também, assim como você já falou do câncer, a obesidade também é uma doença que assola muito a nação mundial hoje. Né? As crianças, né, a maioria das crianças hoje são obesas porque não se alimentam bem mais, mas só querem comer, como disse já, produtos processados, os salgadinhos da vida, coisas né, rápidas, fast food da vida. Então, uma coisa dessa, se Deus não quer, se der, eles não querem comer. Então, qual é o nosso objetivo hoje aqui, e aí desde outras atividades que nós fizemos como essa? É o Bahia Produtiva, a gente trabalha isso para o resgate, né, dessa cultura da alimentação saudável e das plantas tradicionais que a gente tem. Fomos criados, a grande maioria, se alimentando com esses matos, como hoje. Né? mais rápido do que carne. Mas a gente comia mais esses alimentos do que a própria carne. Exatamente. Né? Porque não tinha, muitas vezes, o recurso. O poder aquisitivo antigamente era para comprar menos. carne. Então a gente se valia, como diz minha mãe, do que tinha. E mal a gente sabia que era um alimento saudável, que de fato a gente estava se alimentando. Hoje a maioria das vezes a gente come, né? Enche a barriga, fica com o estômago cheio, mas a nutrição, olha, não tem nada, não é nada nutritivo, é só massa, só volume. Né? É mais só volume Só mesmo. volume, não é nutrição nenhuma. E daí, quando a gente não está bem nutrido, o sistema imunológico ele fica o quê? Frágil. E aí vem as doenças, né? Que já foi falado aqui, né? E tantas outras que a gente sabe que tem assolado a nossa gente. Na verdade, é porque a gente estuda, mas não se educa. Porque o problema a gente temos que botar em prática, porque às vezes eu sempre uso dizer, eu sou analfabeto, mas não sou ignorante, né? Eu escuto, né? Então a gente tem que botar em prática, né? Pra gente fazer a nossa parte, né? Uma coisa dessa. Às vezes vai economizar o nosso bolso, vai ajudar na nossa saúde, porque às vezes o que a gente pensa, a doença está aí, mas a gente fazer a nossa parte hoje, né? Prevenir, né? Porque pode acontecer, e a gente já isolando
muitas coisas, né, que vem causa doença, que a gente sabe, a gordura, a carne que a gente come, o boi é vacinado. E essas plantas aí que servem de carne não tem nenhuma vacina. Se contaminar é dentro da terra, é muito difícil, né? Então, cabe de nós, né, botar em prática, chegar em casa que alguém ignore na nossa casa, porque sempre acontece essas coisas, né? Mas a gente vamos fazer a nossa parte. Muito bem, né? Então, falando de nossa parte, a gente vai passar para uma outra araruta, não é? Então, a araruta, né? Que nós temos lá algumas rizomas, né? Da araruta, e você pode, né? Uma dessa aqui, ó, você pode fazer, dependendo da quantidade de gemas, 2, 3 gemas, dá para você fazer uma muda. Né? Uma dessa aqui, né? Como ela tá já tá de duas, uma dessa dá para 2 mudas. Certo? Então, quem falou que inventou a araruta logo de imediato foi Dona Eliane, né, Dona Eliane? Foi a Moringa. Ah, conheceu a Moringa, não foi, não? Então vamos lá. Diga aí, Galdino. Cantararu? É. Não, é melhor que ler, porque eu leio. Mas é uma planta nativa do Brasil, usada pelos índios, tem cultivo tradicional no Recôncavo Baiano, então forma. Não prossiga. Não, Tito, continue, tá bom. Pode continuar, Pode gente. continuar, vai do seu jeito. Então, forma a quantidade de araruta saborosa e desmancha na boca a relatos saudados de agricultores experientes que dizem que têm criado os filhos no comingal de araruta, inclusive os que têm cólica causado pelo leite de vaca. Nada mais é isso do que o que muitos falam da tal da lactose, né? Então a gente tem crianças que têm intolerância à lactose. Eu tenho um netinho com 3 anos que tem. Pois é. Então, e aí, né, eu desde menino falo, minha avó, minhas tias usavam mingau de araruta para as crianças. Né? Ela falava muito do mingau de araruta. Né? Quem nunca comeu bolacha de araruta? O senhor chegou a conhecer, Diga? A mãe fazia? Eu ia falar, mas Aí pronto, aí você fazia o quê? Para as crianças que têm, né, cólica, dores, causada pelo leite da vaca. Né? Então, na verdade tem mães que como é que diz, sendo bastante leite, não precisa que a criança esteja, né, usando outros alimentos. Mas tem umas que não são tanto, aí tem que estar complementando com alguma coisa. Aí é onde entra o outro leite não faz bem, aí tem a araruta que é utilizada como mingau, né? Como eu disse, aqui tem como plantar, né? Como cuidar e como colher. Né? Então, tem todo o passo a passo na cartilha. E nós vamos ver quais são como é que a gente pode utilizar ela. Veja aí, Dona Eliane, lá embaixo. Aqui na leitura. Não? Pode, Mara, diga aí. Como usar a araruta? As formas mais utilizadas são o polvilho, ou seja, a fécula ou a farinha, para fazer mingaus, biscoitos, cirquilhos, quitandas em geral. Pode ser usadas para engrossar diversas preparações. Os rizomas recém-colhidos, ainda bem teros, pode ser cozido, assado ou grelhado. Falar para as técnicas de canais.
Aspectos nutricionais. A araruta contém um carboidrato amido de fácil digestão. Fornece energia para o corpo de forma rápida. Além disso, a farinha de araruta tem sido muito estudada no controle de sintomas intestinais, como diarreia, intestino preso e dor abdominal. Então aí, pessoal, nós vemos o seguinte. Onde é que está hoje o carboidrato que a gente estava falando, né? Está onde? No arroz, Macarrão, no macarrão, farinha de trigo, farinha de trigo. farinha em gerais. Em gerais, mas hoje ela se concentra bastante na mandioca. É isso, mandioca. Não quer dizer que a gente vai largar de consumir a mandioca, não. E a mandioca tem várias finalidades. Mas uma que me chama bastante atenção na araruta é o que, ó? Recém-colhidos podem ser cozidos ou assados. Isso aqui é um prato típico que a gente pode, para quem tem comércio de alimentos, fornecer justamente para o pessoal aqui, um petisco. É a mesma coisa do aipim. Quem nunca comeu aqui aipim frito? É bom. E que a gente come e parece que a gente não está comendo e quer comer mais. O aipim é bom todo jeito, né? Exatamente. Até assado. É o que nós estamos falando. São outras plantas que a gente também pode fazer agregação no conjunto. Agregação de valor. E ganhar em cima disso também, como eu falo, se alimentar. E tem a mesma nutrição. É o mesmo nutrientes que tem na mandioca. E além disso, porque assim, a araruta ela vai servir também para quê? Para controlar, igual está aqui, é estudado no controle de sintomas intestinais. Então, a gente vai estar ingerindo um alimento que também vai estar o quê? Servindo para o nosso intestino. Prevenindo o nosso intestino. Então, isso é importante. E igual o Nelly falou, a sua propagação é de fácil entendimento. Não tem mistura aqui. A areia está nascendo aqui, ó. E tá até uma terra assim, ela se dá, né? Pois é, só você quebrar aqui, ó. Quando essa parte e a outra, ela vai sair outras. Tranquilo. Quando a senhora fala em terra, assim, qualquer terra dá, a gente tem que levar em consideração o seguinte, ó. Algumas dessas plantas, se a gente for plantar num solo muito duro, o famoso massapê da vida, se a gente plantar num massapê que é duro, algumas plantas dessas não vão sair. Agora, se for no terreno daqui, onde predomina a região, que é um arena arenoso, tem um pouquinho de argila, mas não é aquele argiloso pesado, qualquer planta que a senhora plantar dessa aqui vai nascer. Por quê? Porque justamente elas adquirem as características das antepassadas, de que? Resistência. É igual a gente falou desde o começo, ó, que são considerados por alguns produtores como erva daninha, como mato. E quem foi que chegou primeiro no mundo? O mato. Os 100 que me dá agora é. Nossa, tá burro. Então quem foi que chegou primeiro no mundo? Foi o mato, exatamente. Então essas ervas daninhas, essas punks, foram que chegaram primeiro. Então por isso que elas saem assim. A gente nem percebe assim, ó, então tá ali cheio. Então elas brotam justamente porque elas já têm essa característica resistente ao longo dos anos. Até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.